Beleza, então vamos lá, vamos resolver algumas questões de CPC 00, estrutura conceitual. Lembrando que esse pronunciamento ele teve uma mudança no ano de 2020, então a gente não conseguiu aproveitar todas as questões que o CESP já cobrou, mas a gente adaptou uma quantidade razoável para que a gente possa saber como que o CESP cobra esse assunto em prova. Então, sem perder mais tempo, bora, vamos para a tela. Aqui é papum, beleza? Só para a gente saber o que está certo, o que está errado, e a gente vai se ater ali aos livros digitais, aos vídeos, porque lá a gente explica todas as minúcias que são importantes para você no seu do pronunciamento, tá? Vamos embora, ó. Primeira questão caiu na prova de auditor fiscal da Cefaz DF em 2020. Para ser útil, a informação contábil ela deve ser concomitantemente relevante e representar com fidedignidade a realidade reportada. Então, até aqui você já tem como correto esse item. Para informação ser útil, ela tem que ser relevante e tem que ter uma representação fidedigna. Essas são as características qualitativas fundamentais, tá? Nem a representação fidedigna de fenômeno é relevante, ou seja, você reportar, né, a Petrobras reportar o estoque de canetas que ela possui. Isso é irrelevante para o tomador de decisão. Então, está representando fidedignamente algo irrelevante. Nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomarem boas decisões. Então, aqui, por exemplo, você não contabilizou algo que era importante. Isso é uma representação não fidedigna. Você não está representando na realidade. Então, esse item ele estava originalmente correto. Só que como essa prova ela foi aplicada em 2020, já sob o vigor do novo CPC, e a banca cobrou o CPC antigo, isso aqui foi anulado, beleza? Essa questão ela foi anulada, mas ela estaria correta mesmo sob a ótica do novo CPC 00, porque existe essa disposição no novo CPC 00 também, tá? Próxima questão, questão 2, nos diz o seguinte: ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para sua essência subjacente e sua realidade econômica, e não apenas para a sua forma legal. A gente falou sobre isso aqui algumas vezes ao longo do curso. Isso aqui é o que a gente chama de primazia da essência sobre a forma. Peraí, deixa eu só arrumar meu microfone aqui um segundinho. Agora sim. Isso aqui é o que a gente chama de primazia da essência sobre a forma, beleza? Primazia da essência sobre a forma. Eu dei um exemplo para vocês na questão do arrendamento mercantil, tá? O arrendamento mercantil é um ativo que, mesmo não sendo, tá, o arrendamento mercantil, ele não é propriedade da empresa arrendatária, mas ele é contabilizado no ativo imobilizado porque é como se fosse um financiamento que você faz a prazo. A consolidação também é a mesma coisa. Consolidar é quando uma empresa ela apresenta o conjunto ali de informações de todas as empresas que são do grupo. A consolidação ela não é uma pessoa jurídica. Então, você está apresentando um grupo e às vezes isso é composto por várias empresas. E consolidar também é a primazia da essência sobre a forma. Então, você tem que considerar também a essência, não só o aspecto formal, beleza? O que deve prevalecer é a essência. Item também correto. Uma das características qualitativas fundamentais da informação financeira é a representação fidedigna, que preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis da forma legal dos fenômenos que ela se propõe a retratar. Esse item, por seu turno, ele está errado, porque o que eu disse a vocês no item passado? Que a primazia da essência sobre a forma fala que os aspectos essenciais eles devem prevalecer em detrimento unicamente da forma legal. Então, não importa somente a forma legal, tá? O que é importante também são os aspectos essenciais. É óbvio que o aspecto formal também tem relevância, mas ele não é o único aspecto a ser considerado na contabilidade. Você tem que considerar a primazia da essência sobre a forma. Às vezes você tem uma receita, você pode tentar travestir isso, né? Dar um outro nome para essa situação de receita, mas na realidade é uma receita. Então você vai reconhecer como uma receita por causa da primazia da essência sobre a forma, beleza? Questão 4 nos diz o seguinte:
Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC 00, blá, 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 olha só, os relatórios contábeis financeiros objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Ainda que destinados a usuários em geral, esses relatórios destinam-se prioritariamente à tomada de decisão por parte. Aqui é o que eu disse a vocês. As demonstrações contábeis, elas não são destinadas a um grupo especificamente. Então, por exemplo, quando você pega a demonstração do Itaú, do Bradesco, de todas as empresas que estão lá na Bolsa Pets agora, né, aquele pet shop gigante lá, Grupo Redditor, etc. Então, essas empresas, elas não estão falando assim, essas demonstrações contábeis, elas são destinadas para X ou para isso. Não, são destinadas para todos. Só que as informações ali presentes, elas têm mais utilidade para os usuários primários. E quem são os usuários primários? São os investidores e os credores de forma geral, tá? Existentes e em potenciais, portanto, gabarito letra D. Fisco, governo, órgãos supervisores não precisam das demonstrações para tomar decisões e para obter as informações de que necessitam, porque eles têm o poder extroverso, né? Existe o poder de império, existe a supremacia do interesse público. Então, você não precisa das demonstrações, você pode chegar e lá pedir as informações diretamente. E os administradores e gestores em geral, eles também não precisam das demonstrações contábeis porque eles têm essas informações ali direto da fonte, beleza? Próxima questão, questão 5. De acordo com a estrutura conceitual, assinale a opção que apresenta as características qualitativas fundamentais da informação contábil. Então, quais são as características qualitativas fundamentais? Relevância e representação fidedigna. É o RERE lá do nosso macete, né? Relevância e representação fidedigna. Previstas na estrutura conceitual, as características qualitativas de melhoria da informação contábil incluem, além da comparabilidade, então quais são as características qualitativas de melhoria? É o famoso COCO. Teve, tá? Essas são as características qualitativas de melhoria. É o COCO teve, que é a compreensibilidade, a comparabilidade, tempestividade e verificabilidade. Então, além da comparabilidade, você tem aqui compreensibilidade, verificabilidade e tempestividade. É só marcar e correr para o abraço, beleza? Vamos embora. 7. Beleza. De acordo com a NBCTG Estrutura Conceitual, assinale a opção correta acerca das características qualitativas da informação contábil. Uma informação contábil é relevante se privilegia a essência contábil sobre a forma legal. Tá? Então, está errado. Isso não tem nada a ver. Né? Ela não tem que privilegiar simplesmente a essência em detrimento da forma. A primazia da essência sobre a forma fala que quando você tem, por exemplo, uma situação meio duvidosa, assim, meio conflitante, você vai olhar a essência. Né? Se na essência é uma coisa e na forma é outra, você vai aplicar a essência. Mas não é isso que a relevância nos diz. A relevância é aquela característica qualitativa que fala que a informação ela é relevante se ela for capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Tá? B, diz o seguinte, uma informação contábil possui os atributos de melhoria se ela pode ser utilizada por todos os usuários da informação. Isso também não tem nada a ver, né? Uma informação contábil possui os atributos de melhoria se ela pode ser utilizada por todos os usuários da informação. Não tem nada a ver. As características qualitativas de melhoria é o COCO teve. Então, eles são para melhorar a informação, se ela for comparável, se ela for tempestiva, se ela for verificável, se ela for compreensível, aí sim ela possui os atributos de melhoria, tá? Letra C. A informação contábil relevante pode ser capaz de fazer diferença
nas decisões tomadas pelos usuários, mesmo que eles não a levem em consideração. Então, por mais que você não utilize aquela informação, quando ela é relevante, ela está ali. Ela pode fazer diferença nas decisões que você vai tomar, não necessariamente você vai utilizar, mas a informação ela está ali, tá? Então, esse é o nosso gabarito. A representação fidedigna determina que uma informação contábil deve ser passível de comparação com outras demonstrações contábeis. Errado. Isso é a comparabilidade. Letra E. São características qualitativas fundamentais da informação contábil. A comparabilidade, blá, 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 está errado. É relevância e representação fidedigna. 8. Nos diz o seguinte. As decisões dos usuários da informação contábil implicam muitas vezes a escolha entre alternativas, como vender ou manter um investimento, ou ainda investir em uma entidade ou em outra. Conforme a NBCTG 1374, isso é o CPC 00, tá? Essa necessidade dos usuários reforça em especial a importância da característica qualitativa de melhoria denominada. Então, se você vai escolher, para escolher você tem que ter alternativas. Escolher entre duas alternativas, você vai fazer o quê? Comparar, beleza? Tranquilo. Então, escolha entre duas alternativas é comparabilidade. Não tem mistério. 9. Para serem úteis na tomada de decisão dos usuários, as demonstrações contábeis devem conter informações relevantes e representar fidedignamente a realidade da entidade, de modo que possuam os atributos da completude, neutralidade e livre de erro. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber aqui? Olha só, para ser útil, ela tem que ser relevante e tem que ser fidedigna. Então, isso aqui são as características qualitativas fundamentais. Relevância e representação fidedigna. E quais são os atributos que uma demonstração contábil fidedigna possui? Eu disse a vocês que para ser fidedigna, ela tem que ser completa, tem que ser neutra e tem que ser livre de erro. Portanto, esse item 9 ele está correto, tá? Item 9, correto. Item 10. As informações contidas nos relatórios contábil financeiro de propósito geral auxiliam os investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes em potencial a estimar o valor da entidade a que se referem as informações. Aqui tem um ponto interessante. O que acontece? Lá no CPC 00, tanto na versão anterior como na versão que entrou em vigor em 2020, lá fala que as demonstrações contábeis elas não fornecem o valor da entidade. O pessoal que gosta de investir, eles usam um processo chamado de valuation, que é simplesmente você pegar os fluxos de caixa futuro da empresa, se é que é possível estimar isso, trazer a termo de hoje e falar quanto a entidade vale. Então você fala, essa entidade vale tanto, essa entidade vale tanto, o valor de mercado é tanto. A demonstração contábil ela não vai te auxiliar a fazer isso. Tá? A demonstração contábil ela evidencia o valor contábil, o valor patrimonial. E não é quase nunca igual ao valor de mercado de uma companhia, beleza? Então quem estima o valor da companhia são os usuários, beleza? São os credores, são os investidores, são aquelas pessoas jurídicas que investem. Cada um vai estimar o valor da forma que for melhor para si. Mas eles podem fazer isso através das demonstrações contábeis, beleza? Portanto, questão 10 está correta, né? Ela vai ajudar as informações contidas, elas vão auxiliar esses investidores, os credores, a estimar o valor da entidade. E aí cada um faz isso por si, beleza? Próxima questão, questão 11, diz o seguinte: o princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação entre ativos e passivos. Isso está errado. O CPC 00 fala das demonstrações contábeis sobre o regime de competência e também das informações sobre o regime de caixa. O CPC 00 ele nunca determina, não, você vai fazer a contabilidade assim, você vai fazer da forma tal. Ele nunca vai determinar o que você vai fazer, ele apenas traz conceitos ali, é uma estrutura conceitual,
Não é, avalie os seus estoques assim, faz recuperabilidade aqui. Não, ele só fala o que é cada um. E o CPC 00 fala que o regime de competência, ele pressupõe a simultaneidade da confrontação, não é entre ativos e passivos, mas sim entre quê? Entre receitas e despesas. Tá? Portanto, o item errado. Por exemplo, já ensinei para vocês, quando você vai fazer o lançamento lá da venda que você fez, você tem que lançar a receita e você tem que baixar o estoque. Isso é uma confrontação entre as receitas e despesas, por exemplo, é o exemplo mais clássico que você pode ter aqui. Próxima questão, questão 12, nos diz o seguinte: entre as características qualitativas das informações contábeis, incluem-se compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. Pessoal, olha só, vamos lá. Então, o que acontece aqui? As características qualitativas de melhoria são é o COCOTEV, né? Entre as características qualitativas incluem compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. Esse item está errado. Confiabilidade não é uma característica. Era antes, mas não é mais. Só que, se eu não me engano, o CESP deu esse item aqui como correto. Deixa eu só confirmar aqui rapidinho. O CESP vacilou, se eu não me engano, e deu esse item aqui como correto. Deixa eu só checar se é isso mesmo. Vou tomar uma água enquanto isso. Então, essa questão ela está flagrantemente errada, mas o gabarito aqui foi realmente correto, tá? Não estou nem conseguindo acessar aqui, estou bloqueado aqui, parece, na plataforma de estudo, mas não sei o que está acontecendo, não. Essa questão está desatualizada. Tá. Beleza. O CESP manteve esse gabarito como correto. A única justificativa para manter isso aqui como correto é que ninguém impugnou, né? Porque confiabilidade, desde 2011, já não faz mais parte das características. Então, vacilo total da banca, não levaria isso para a prova, levaria o entendimento atual e esqueceria essa questão, fingiria que ela nunca existiu, beleza? Vamos embora, próximo. Questão 13. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação entre receitas e despesas correlatas e determina que os efeitos das transações sejam reconhecidos nos períodos a que se referem. Então, a questão 13 fala aí um pouco sobre a competência, né? Então, o princípio da competência é você confrontar receitas e despesas e essas receitas e despesas são reconhecidas quando ocorrem, independentemente de pagamento ou de recebimento, como a gente falou exaustivamente ao longo do curso e também ao longo da aula de regime de competência, regime de caixa. Então, item 13, correto. Item 14 nos diz o seguinte: as demonstrações contábeis destinam-se a atender a grupos específicos de usuários, tais como acionistas, governos e órgãos supervisores e fiscalizadores. Isso aqui está errado. Eu disse a vocês que as demonstrações contábeis elas não se destinam ao grupo específico, mas, embora não se destinem ao grupo específico, elas são apresentadas de modo geral, né? Existem os usuários primários, que são aqueles que mais necessitam das demonstrações contábeis, que são investidores e credores. Portanto, esse item 14 ele está errado. Item 15, vamos lá, diz o seguinte:
Os relatórios contábil-financeiros devem demonstrar o valor da entidade que reporta a informação. Isso aqui cai bastante, como vocês podem perceber. E isso aqui está errado. Isso aqui está errado. As demonstrações contábeis, elas não devem demonstrar o valor da entidade. Cada um que queira vai fazer o seu valuation e vai chegar ao valor que achar melhor, tá? Item 16 nos diz o seguinte: a verificabilidade, uma das características qualitativas de melhoria, é aquela que garante a uniformidade das demonstrações contábeis, dando segurança ao usuário sobre a adoção de métodos semelhantes para a contabilização de itens idênticos. Está errado, tá? O que garante aí a uniformidade? É o que é uma parte específica lá da comparabilidade, que é chamada de consistência. O que é você ser consistente? Pessoal aí que estuda para a área policial, né, tá lá todo dia, né? Pessoal maromba aí, os alunos maromba estão todo dia aí, né? Fazendo lá barra, correndo, nadando, etc. Então eles fazem isso com consistência, com uniformidade, né? Então você ser consistente é você adotar sempre ali a mesma coisa. Então consistente é você utilizar os mesmos métodos para os mesmos itens. A consistência é um aspecto da comparabilidade, tá? Portanto, isso não tem relação com a verificabilidade. Verificabilidade, como já foi explicado, é assegurar, né, que as informações elas apresentam aquilo que elas querem realmente apresentar. Né? Então, você verificar é aquilo, é aquela palavra-chave. Observadores diferentes podem chegar a um consenso ali, né? Podem realmente atestar que é aquilo que as demonstrações elas querem demonstrar, beleza? Então isso é verificabilidade, a questão falou sobre consistência, que é um aspecto lá da comparabilidade. Questão 17. A relevância, característica fundamental da informação contábil financeira, representa a confiabilidade dos relatórios contábeis. Pessoal, mais uma vez esse tipo de questão, tá? Então, a relevância, ela não representa a confiabilidade. A informação ela é relevante quando ela é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Não tem essa relação de confiabilidade. A confiabilidade está mais relacionada com a representação fidedigna, né? E era uma característica qualitativa de melhoria que não é mais presente aí desde 2011. Portanto, isso aqui está errado, tá? Porque relevância não é confiabilidade. Relevância é aquela informação que é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Questão 18. Os valores preditivo e confirmatório de uma informação contábil financeira não estão interrelacionados, visto que a predição é individual e a confirmação é geral, advinda da divulgação das demonstrações a todos os usuários. Isso está errado também. Então, por exemplo, você está analisando lá uma empresa para você investir e você viu que a empresa, no ano de 2018, ela apresentou receita de X, 2019, X mais 20%, 2020, X mais 30%. Então, você vê que essa empresa ela vem numa ascendente de receita, ela tem um histórico bom, você faz uma predição, uma previsão de que ela vai continuar tendo os resultados positivos. Então, isso é uma predição. E lá na frente, isso pode se confirmar ou não. Então, o valor preditivo e o valor confirmatório, eles estão sim interrelacionados, beleza? E lembrando que o valor preditivo e o valor confirmatório, eles são ligados à característica qualitativa da relevância, tá? Portanto, esse item aqui, o 18, está errado, porque o valor preditivo e o valor confirmatório, eles estão sim interrelacionados, tá? Questão 19. Acerca da estrutura conceitual,
bem como da estrutura das contas, julgue o item que se segue. Conterá o atributo da materialidade, a informação cuja omissão ou distorção influenciar nas decisões tomadas pelos usuários. O que é uma informação material? Uma informação, ela é material quando a sua omissão ou a sua apresentação distorcida puder influenciar as decisões tomadas pelos usuários. Então, você deixou, por exemplo, a CVC, ela deixou de contabilizar um repasse que ela tinha que fazer aos seus fornecedores no valor mais ou menos de 4% aí da receita. Isso é relevante? É, porque CVC era uma empresa que pré-Covid faturava muito, e aí 4% é uma coisa totalmente relevante, não é mesmo? Então isso é uma informação material que foi omitida e ela teve que corrigir as demonstrações. Então a materialidade é um aspecto específico da relevância. É aquela informação que, uma vez omitida ou distorcida, pode influenciar nas decisões tomadas pelos usuários. Portanto, o item 20, o item 19 está correto. 20. Considera-se fidedigna a informação livre de erros e que possui os atributos da neutralidade e da completude. Está correto. A gente falou que uma informação ela é fidedigna se ela é completa, se ela é neutra e se ela é livre de erro. Beleza? Portanto, isso é uma informação fidedigna. 21. O objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras úteis acerca da entidade para a tomada de decisão por parte de usuários internos, como gerentes de produção, e de usuários externos, como os acionistas. Isso aqui está errado. Errado por quê? Porque a administração da companhia, os diretores, os executivos, eles não precisam das demonstrações contábeis para tomar suas decisões. A administração e esse tipo a cúpula, né, diretoria, etc., eles tomam suas decisões com base nas informações que eles têm de dentro da companhia. Tá? Então, quem precisa das demonstrações do relatório contábil financeiro de propósito geral para tomar decisões são os usuários externos. Tá? Questão 22 diz o seguinte: os relatórios contábil financeiro de propósitos gerais não são os instrumentos que atendem a todas as informações de que os usuários externos, investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potencial necessitam. Isso aqui está correto. Por quê? Porque a demonstração contábil ela contém informações sobre a empresa. Só que o próprio CPC 00 fala, olha, a demonstração ela não tem todas as informações que você necessita. Se você vai tomar uma decisão de investir ou não em determinada empresa, vamos supor, você vai investir nos Estados Unidos, você vai considerar as eleições americanas, você vai considerar se foi eleito um partido republicano ou um partido democrata, você vai considerar o nível da taxa de juros, você vai considerar o ambiente econômico, o ambiente político e tudo mais, o ambiente geográfico. Então você vai tomar essas decisões, mas isso não está nas demonstrações contábeis, portanto, elas não fornecem todas as informações de que você necessita, beleza? Questão 23. Questão 23 diz o seguinte: receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias de uma entidade que resultam no aumento ou diminuição do seu patrimônio líquido. Está errado. Por quê? As receitas, elas aumentam ou elas diminuem o patrimônio líquido? As receitas, elas acarretam o aumento do patrimônio líquido e não a diminuição, tá? Se não fosse isso, você até poderia considerar o item correto. É ingresso de benefício econômico, vendas, etc. e tal, que você tem ali do período, tá? Questão 24. O público-alvo dos relatórios contábil financeiro de propósito geral são primariamente os órgãos reguladores. Isso aqui está errado. Primariamente são quem? Os investidores e credores. Esses são os usuários primários. É engraçado que tem uma questão do CESP
até esqueci de trazer no material, ou já foi comentado em algum lugar passado, que fala que uma concessionária de energia elétrica tinha como usuário primário das demonstrações a ANEEL, né, que era a Agência Nacional de Energia Elétrica, e essa questão foi dada como correta. A gente recorreu, essa questão é uma questão antiga já, a gente recorreu à época, só que o CESP não alterou o gabarito, mas essa questão de auditor de controle externo do TCE Santa Catarina em 2016 é mais recente. Hoje em dia, eu levaria esse entendimento, que é o entendimento correto, de que os usuários primários são investidores e os credores. Tá? Então, vejam que órgão regulador não é o usuário primário, porque ele não precisa das demonstrações para fazer o seu trabalho. Questão 25 nos diz o seguinte: segundo a atual perspectiva contábil, o patrimônio líquido representa o valor justo econômico mínimo de uma empresa, caso seus sócios desejem comercializá-la sem sofrer perda econômica. Errado. A gente disse em nossas aulas que o patrimônio líquido é o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os seus passivos. Portanto, o item 25 está errado, tá? Não é o valor de mercado. O valor contábil é uma coisa, o valor de mercado é outro, como eu já expliquei a vocês. Questão 26. O benefício econômico futuro de um componente patrimonial é o pressuposto primordial para que esse componente seja contabilizado como ativo. Está correto. Então, ativo é um recurso econômico resultado de eventos passados, não é? Um recurso econômico controlado pela entidade, resultado de eventos passados. E recurso econômico é aquele que tem o potencial de gerar benefício econômico futuro. Item, portanto, correto. Beleza? Questão 27 nos diz o seguinte: um passivo é uma obrigação presente advinda de eventos passados. Sua liquidação resulta necessariamente na saída de recursos financeiros capazes de gerar benefícios econômicos. O que você acha? Então, passivo é uma obrigação presente derivada de eventos passados. Beleza. Só que o passivo, ele necessariamente é liquidado pela saída de recursos? Não, né? Ele pode ser liquidado eventualmente sem que você tire ativos da sua entidade. Como, por exemplo, você teve o perdão de uma dívida. Você possui uma dívida lá no seu passivo, só que essa dívida ela foi perdoada. Nesse caso, você teve uma baixa no seu passivo sem mesmo ter a necessidade de desembolsar qualquer valor. Portanto, o perdão de uma dívida, por exemplo, é uma receita. Você possuía um passivo e agora não o possui mais. Tá? 28. As despesas... Então, esse item está errado, 27. Não necessariamente. Em regra geral, sim, mas não necessariamente. Tá? As despesas configuram perdas nos benefícios econômicos de uma entidade, sob a forma de redução de ativos ou acréscimo de passivos, não estando relacionadas à distribuição de recursos a sócios ou acionistas. Então, esse item 28, ele fala que as despesas são perda nos benefícios econômicos, ou seja, você está desembolsando um dinheiro, né, para obter receita. Você está assumindo uma obrigação para obter receita. Então, despesa de salário, aumenta o seu passivo. Se saiu do caixa, reduz o seu ativo. E lembrando que as despesas, ou elas são diminuição no ativo, por exemplo, depreciação acumulada, ou elas são aumento no passivo, quando você está contraindo uma obrigação, por exemplo, despesa de salário, você ainda não pagou o salário. A despesa, ela reduz o PL, porque está aumentando o seu prejuízo e vai reduzindo o seu PL. E, além disso, a despesa, ela não é uma distribuição aos sócios, por exemplo, dividendo. Dividendo não é despesa, tá? Então, portanto, o item 28 está correto. Item 29 nos diz o seguinte: a intenção ou necessidade de uma entidade entrar em processo de liquidação não é condição suficiente para que suas demonstrações contábeis
sejam elaboradas em bases distintas das utilizadas pela entidade que tem a continuidade como premissa. Esse item está errado. Errado por quê? Porque a contabilidade ela é feita usualmente a preços de saída. Portanto, você tem ativos e tem passivos, e o que importa geralmente é o quanto você vai obter de receita, por quanto você vai vender suas mercadorias e assim por diante. Só que a partir do momento em que a sua entidade ela não vai mais continuar em funcionamento, o que vai importar não é mais simplesmente o preço de saída, mas sim o preço de entrada. Então, se você tem a necessidade ou a intenção de interromper as suas atividades, né, a premissa subjacente, a premissa operacional da continuidade, ela não mais importa em relação ao que você vai obter na saída, mas sim o quanto você vai conseguir recuperar, né, por conta da venda desses ativos, das suas máquinas, do seu estoque e assim por diante, tá? Portanto, o item 29 está errado. E, para finalizar, questão 30, que nos diz o seguinte: para ser enquadrado na definição de ativo, um recurso precisa ser controlado pela entidade em decorrência de eventos passados e ser capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Item corretíssimo. É o que a gente diz aqui para vocês, né, na nossa aula de CPC 00, beleza? Então essas foram as nossas questões de CPC 00, corrida, mas tem as explicações no livro digital também, e aqui é o estudo sério, focado, não tem muito o que ficar de embromação, tá? A gente resolveu 30 questões em 36 minutos. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.